Ei, Manuela, boa noite. E Anderson, e aí, tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo bem também? Tudo bem. Então tá bom. Aqui, Manuela, eu tava doido pra conversar com você e te contar uma ideia de negócio que eu tô tendo. A cabeça a mil, milhares de ideias. E eu comecei a pensar, sabe no quê? Isso é bom. Eu tô pensando em montar uma agência de viagem. Ó, vai ser bom. Uai, então, eu acho que, ó, tem um tanto de coisa que eu já comecei a analisar. Que eu procurei sobre custos, quanto é que custa para abrir uma agência de viagem, concorrência, porque tem concorrência pra caramba, e aí eu tô com receio de tudo isso, se dá certo, sabe? É, 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 se você fosse abrir uma agência, um negócio, agência de viagem, passaria na sua mente? É alguma coisa que você pensa você pensaria em ter? Com certeza, passaria muito, sabe? E você está pensando desde do início? Tipo, desde do início do básico lá de estar procurando os clientes da viagem, de estar junto com o cliente, até de acompanhar a viagem, tudo? Tudo. E isso é uma coisa assim que eu acho que é um desafio, porque é, é, eu não conheço desse mercado, não entendo muito bem sobre isso, tanto que eu comecei a procurar, né, informações sobre agência de viagem, mas a ideia inicial seria fazer roteiros, viagens, tanto para praias aqui do Sudeste, né, e talvez ali Bahia, Espírito Santo, quanto roteiros. Ah, As praias dos mineiros, né? As praias dos mineiros a Praia gostam. dos Mineiros, exatamente, que é o mais conhecido. E também que é uma coisa que faz parte do meu gosto pessoal, que é roteiro para interior de Minas, cidades históricas, cachoeira, trilha. Então eu pensei nessas duas coisas diferentes, sabe? Ô, Anderson, e é muito interessante porque, assim, essa questão da agência de turismo, você abrange um público de 8 a 80. Você pega um público, por exemplo, é, de todas as idades, tipo, você não tem um público específico, entendeu? Você, tipo, pega uma família, você pega o grupo de terceira idade, que é um público que viaja muito, e esse público de terceira idade, a partir do momento que ele confia em você, ele só vai com você. Eu falo isso por experiência própria. Você sabe, né, eu tenho mãe idosa, tive pai idoso, que ele tinha uma agência que ele viajava, e não era uma agência grande não, viu? É uma agência de bairro, que o senhor, na época, né, passava, o próprio dono da agência entregava os folhetos de porta em porta, porque né, na época era assim, e meu pai viajava a vida inteira com ele, entendeu? Caldas Novas. Todo idoso vai para Caldas Novas, né? Tem que ter no roteiro. Então, assim, a vida inteira confiou e ficou a vida inteira viajando com eles, entendeu? Então, assim, é trabalhoso? Muito, né? Porque você vai pegar um público, vai pegar um grupo e vai fazer uma viagem. Mas é, eu acredito que seja muito rentável, com certeza, né? A partir do momento que você consegue se inserir no mercado, criar aquele vínculo, é bem interessante, porque é o vínculo que você vai ter todo ano, né? Ou 2 vezes por ano aquele mesmo grupo. E olha que interessante, é isso, eu nem tinha pensado nesse roteiro para Caldas Novas, também gosto muito de Caldas Novas, tem muita oportunidade, né? Esse grupo de idosos realmente tem bastante costume de ir para Caldas Novas com muita frequência. Tem uma senhora que eu conheço que ela é até exagerado, ela vai para Caldas Novas a cada 3, 4 meses. Então ela vai 4 vezes no ano para Caldas Novas, assim, sempre com a mesma agência de viagem que também é pequenininha. Então isso abre uma porta, né, de possibilidade a mais que eu nem tinha pensado, porque realmente, a princípio, ia ser praias e roteiros
de cidadezinhas de Minas, mas está aí uma oportunidade grande para idosos em Caldas Novas, famílias em Caldas Novas. Aí tem uma questão que me pega, que é um obstáculo, que é custo. Tá bom que eu posso começar da minha casa e fazer, né, montar um escritório aqui na minha casa e começar a procurar clientes e criar esses roteiros, mas pela análise que eu comecei a fazer, e aí eu olhei alguns sites e até alguns chat GPT da vida que respondem sobre custos iniciais, assim, é complicado, porque diz essa pesquisa que eu fiz, ela chega no resultado de que uma agência de viagem online, de ter o escritório em casa, de não alugar nada, é um investimento de pelo menos R$ 60.000. Por quê? Porque, assim, não é só falar que agora eu tenho uma agência de viagem. Não, tem a parte burocrática de abrir um CNPJ, e aí uma vantagem é que para esse mercado, para essa atividade de agência de viagem, não precisa ser, pode ser MEI, não precisa ser uma empresa de pequeno porte, por exemplo. Então, financeiramente fica até mais interessante. O MEI paga ali em torno de R$ 60 por mês para manter o CNPJ ativo. Mas ainda assim, tem que investir em marketing, em equipamento, ter um computador, né, decente para conseguir criar o perfil na rede social, para prospectar cliente. Tem que ter um telefone aceitável para ter o WhatsApp e atender ali os clientes, responder dúvidas. Tem as contas mensais, tá bom que dentro de casa, né? Já pago aqui a água, a luz a moradia. Mas, né, isso também tem que entrar na conta, porque vai aumentar a luz de ficar na internet o dia inteiro, tem que ter uma internet, né, decente. Enfim, parece exagerado, mas segundo essa análise, R$ 60.000 é um valor para iniciar, porque tem que ter marketing também. Marketing envolve investimento em anúncio, em redes sociais, eventualmente influenciadores. E, então, nesse ponto, é uma coisa que chama atenção e é um obstáculo, sabe? Uhum. Engraçado, eu imaginava um valor menor. Uhum. 60 mil eu imaginava menos, entendeu? Uhum. Mas, assim, pensando já nessa questão do marketing, realmente fica mais caro, né? É porque, igual você está falando, a gente quando a gente pensa numa empresa, não só de agência de viagem, mas qualquer empresa, é porque a gente sempre pensa muito dentro daquela caixa, né? Principalmente quando a gente fala home office. Ah, não, mas já está tudo pronto, né? Já está tudo aqui em mãos, então não preciso de preocupar com isso ou com aquilo, né? Mas realmente, né? A gente tem que olhar todos os pontos, né? Todos os custos. E uma coisa interessante disso, do marketing, porque, por exemplo, vai ser um investimento talvez até um pouco maior do que todas essas outras coisas, de infraestrutura, de taxas, de abrir CNPJ, enfim. O marketing vai ser um investimento um pouquinho maior, porque existem centenas de milhares de concorrentes, de agências de viagem pequenas, médias, grandes. Tem Booking.com, tem Airbnb, que a pessoa, né, não é uma agência de viagem, mas tem ali o aluguel, a pessoa às vezes vai lá e aluga sem precisar de um agente de viagem, de uma empresa. Então, a concorrência grande faz com que precise ter muito mais investimento em marketing, divulgação e atrair novos clientes. Isso me pega um pouco. Mas você sabe também que essa questão dessas agências menores, de bairro mesmo, tem muita questão ainda, mesmo hoje com toda a tecnologia e tudo, tem muita questão do boca a boca ainda, sabe? Por exemplo, eu vou numa viagem, eu levo minha mãe, você leva sua mãe, aí eu falo com você. Olha, você pode levar sua mãe que é confiável. Aquele pessoal dá uma estrutura legal para idoso. Aí você fala, então eu vou levar minha mãe. Aí você leva a sua mãe e realmente é legal, vou falar com a minha tia. Existe muito isso ainda, sabe? Nessas áreas pequenas, Claro. ainda tem muito disso. E, por exemplo,
para você que vai estar começando, qualquer cliente, um, dois que seja, que vem para você, é muita coisa. Entendeu? Concordo, é isso mesmo. A parte de experiência do cliente, né, dele ter uma experiência positiva, super agradável, para ele ter vontade de recomendar essa agência depois, essa parte de experiência tem muito a ver tanto com atendimento, de tirar dúvida, de explicar roteiro, de criar roteiro que seja, né? Essa questão, né, lá no começo, de eu ter comentado com você, que a princípio era praias e roteiro em Minas, e aí já tem a ideia de Caldas Novas para a família. A questão de criar roteiro e fazer esse bom atendimento ao possível cliente já é alguma coisa que tem a ver ali com a experiência do cliente para ele ficar satisfeito, feliz e, né, até querer contratar um pacote. E aí, durante a viagem, todo acompanhamento e tirar dúvida e resolver problemas que eventualmente acontecem. O hotel não é do jeito que ele queria, ou o chuveiro estragou. Isso também a agência faz parte ali de tentar resolver. E depois que a viagem foi feita e que deu tudo certo, fazer um pós-vendas ali, eventualmente, para tentar fazer com que ele indique a agência. E isso tudo, às vezes, envolve também um investimento financeiro de ter um kit de viagem, um brinde que você entrega ali para o seu cliente, um ônibus de melhor qualidade, né? Um avião, que seja, né? Um ônibus ali com mais conforto, um hotel com uma estrutura melhor, mais conforto. Tudo isso envolve dinheiro, né? Não tem nada de graça. E aí, se eu tiver 2 clientes, que é muito, mas 2 clientes não fecham um ônibus. Então, como é que eu levo 2 clientes para a praia? Não levo. Eu tenho que, por exemplo, alugar um carro e eu mesmo ir. Aí complica um pouquinho. Um ônibus tem ali, talvez, 50 assentos. Então, para fazer uma viagem para a praia, eu teria que fechar um pacote com 50 pessoas. Mas é aquela questão também, tipo, vamos dar um exemplo aí. Uma sua primeira viagem. Você vai para, vamos colocar a viagem que mineiro gosta, para a praia em Guarapari. Vamos colocar aquela viagem básica que o mineiro faz. Você pode programar isso em um ano, né? Vamos colocar assim, para o Carnaval de 2026, você começa a fazer o seu marketing aqui para o Carnaval de 2026 num preço mais acessível, né? Que é o que, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, que tem um amigo que fez quase por 30 anos de viagem. Ele parou agora porque já chegou numa certa idade, cansou e finalizou agora depois de 30 anos. Mas o que ele fazia? Depois é até interessante a gente bater um papo com ele sobre isso. As pessoas já saíam, por exemplo, Carnaval de 2025, as pessoas já terminavam a viagem começando a pagar o 2026. Entendeu? Legal. Então, assim, já era certo. Então, ele já tinha aquele público certo, porque já tá pagando ali. Entendeu? Então, é interessante também, né? Muito interessante, porque esse rapaz que eu tô te falando específico, ele era só Carnaval. Ele era só Carnaval Guarapari. Esse que eu tô te falando que meus pais viajavam, que eu sempre te falei, é só Caldas Novas, Praia, Porto Seguro, Paraty. Eu nunca fui em Paraty, mas um roteiro que esse pessoal fazia muito é Paraty e sempre tem público para lá, entendeu? E essas cidadezinhas que você está falando aqui do interior de Minas, entendeu? Sempre tinha Diamantina, Ouro Preto, que parece que tem uns eventos específicos, né, em algumas datas nessas cidadezinhas, sabe? Isso é muito legal. Uhum. Essa parte é interessante. E nessa análise que eu já fiz de custos e até de lucro, de lucratividade, olha que interessante. Se tiver esse ônibus, né, de 50 assentos, 50 passageiros, para a praia, para Guarapari, por exemplo,
e cada passagem custar R$ 800, quer dizer que 50 vezes 800, R$ 40.000. Só que tem que pagar o ônibus, tem que pagar o hotel, tem que pagar, eventualmente, esses brindes, tudo que veio antes para conseguir vender as passagens, que tem a ver com marketing, né? Que é a divulgação, que é essa parte de atração de novos clientes. Enfim, de acordo com essa análise que eu fiz, o lucro médio, percentual médio de lucro de uma agência de viagem é de 10%. Então, desse montante de 40 mil, o lucro seria de R$ 4.000. Aí, nesse sentido, né, eu fechei um ônibus, fiz uma viagem que custou, no total, 40 mil, fiquei com R$ 4.000. Então, para esse negócio dar certo, essas viagens têm que acontecer com frequência, né? Porque R$ 4.000 é bastante dinheiro. Exato, R$ 4.000 é bastante dinheiro, mas não é R$ 4.000 durante um ano só e pronto, acabou, eu vou viver de 4.000 dividido por 12. Isso não tem condição. Então, talvez nesse sentido, seria uma viagem por mês, 2 viagens por mês, mas aí também a empresa talvez vai estar crescendo, vou estar com uma equipe, né, além de mim. Anderson, então, tem uma coisa que é interessante também, que você pode bolar isso de alguma forma, por exemplo, você falou que vai montar uma equipe. Você tem que ter uma equipe, porque sozinho não tem como. Mas, por exemplo, as pessoas que vão estar lá na casa ajudando, que podem ser 3, você precisa de uma cozinheira. Na verdade, você vai te orientar, né? Uma cozinheira, uma ajudante, uma pessoa que limpa, por exemplo. A pessoa que limpa, que precisa de uma ajudante na cozinha, uma pessoa que limpa. Essa pessoa pode fazer as 2 funções, não sei. Depende de como você vai organizar. Porque tem pessoas que se organizam com café da manhã só, porque geralmente a gente vai para a praia e não volta para almoçar. Ou então você pode se organizar com café e com almoço, ou com café e com janta, enfim, tem que ver a forma que fica melhor. Essas pessoas não pagam a passagem e é uma forma delas irem na praia, entendeu? Elas vão trabalhar, não pagam passagem, você faz uma espécie de um bem bolado. É uma forma também de você estar economizando e a pessoa está se divertindo, está trabalhando, entendeu o que eu estou querendo dizer? É verdade, porque assim, não necessariamente eu preciso pagar o salário dessa pessoa, né? Porque é um custo a mais que eu vou ter fixo ali. Então, fechando um pacote, um grupo de viagem, seja um ônibus 50 pessoas, seja uma van, eu tenho esses parceiros para irem comigo e, né, terem essas tarefas específicas, porque eu sozinho não dou conta de fazer isso tudo. E elas não pagam alguma coisa, elas ganham alguma coisa, né? É essa parceria. Isso, uma parceria, isso. É interessante. Pois é, Manuela. E olha uma coisa que, assim, eu acho que é uma vantagem muito grande desse tipo de negócio de agência de viagem, que é a flexibilidade. Eu vou criar o roteiro, por exemplo, para a praia, e aí vou tentar vender, né, o pacote para ocupar um ônibus inteiro, né, as 50 pessoas ali. Mas se não tiver essa ocupação toda, eu posso alugar uma van ou, né, teve a ocupação inteira do ônibus e aí lá no hotel que eu tinha feito já parceria, que eu já tinha conversado, né, e já buscado essa possibilidade de colocar, né, todas essas 50 pessoas lá, o hotel por algum motivo ficou cheio ou tem algum quarto que está com problema. Então, o que eu digo sobre flexibilidade então eu posso alugar um chalé, e aí eu coloco uma família específica dessa viagem num chalé, ou então o próprio Airbnb, que aí tem preços, né, interessantes, e ali eu consigo, talvez até pontos específicos, localizações mais próximas da praia, de frente para a praia, alguma coisa assim. Então, eu acho que essa flexibilidade é um benefício bem grande. O que você acha? Não, com certeza, com certeza. Agora, a questão da van, eu acho que ela cabe para os pontos mais próximos. Eu acho que, por exemplo, quando você fala em praia, quando você fala em Caldas Novas, você tem que ter o ônibus fechado. Uhum.
Eu acho que fica muito mais difícil do que ir, por exemplo, para Caldas Novas, que a gente está falando de quase, não, 800 quilômetros, né? 800 quilômetros. É umas 10, 12 horas de viagem. É, mais de 800 quilômetros, com van, não dá, tem que ter ônibus fechado. Fala questão de... Conforto. Não nem só de conforto, até mesmo do seu resultado. Entendeu? Tem que viajar com ônibus. Eu acho que cabe uma viagem menor aqui para mais perto. Preto, Tiradentes, aí sim, entendeu? Verdade. Eu já fiz alguns passeios com agências pequenininhas que eram focadas em roteiro de ecoturismo mesmo, de cachoeira, de trilha. Inclusive o guia era formado como guia turístico mesmo, de ecoturismo aqui para Minas Gerais. Então foi bem interessante. E aí a gente, todas as vezes que eu fui, foi de van e era confortável e era tranquilo, né? Porque até um ônibus não consegue chegar tão próximo assim, um ônibus grandão não consegue chegar tão próximo de um vilarejo pequenininho, de uma estrada de terra, né, que não é tão boa. Aí a van resolve muito bem isso. Então, realmente, tem essas questões de qual que é o tipo de meio de transporte mais adequado ali para o pacote. Mas eu entendo que se fechar um pacote, né, a gente conseguir criar roteiros e pacotes, vai ser o trabalho de divulgar e ganhar os clientes ali, né? Sabe uma coisa que eu estou pensando agora? Não sei se você tinha pensado que entra nessa situação, ou se tem um público, ou se vale a pena, enfim. Abrir um clube aqui, pertinho aqui da gente, aqui no São José da Lapa, você ouviu falar no Aquabit? Não sei se é interessante. Se programar para fazer passeios lá. Porque eu não sei, porque até onde que eu vi, eu tô falando, mas eu não tenho certeza. Você tem que ser sócio para estar indo lá, né? Eu não sei se, por exemplo, eu não sendo sócio, eu consigo lá qualquer dia, se é convite e tal. Agora, uma agência, com certeza deve ter desconto, promoções, né? Você ouviu falar nesse clube, no Aquabit? Ele é depois depois que você passa o aeroporto? Ouvi dizer, tem uma amiga minha que ela é sócia do clube e ela já foi algumas vezes, até no verão desse ano, ela já foi algumas vezes, mas aí eu não perguntei se podia não ser sócio e ter o tal do passaporte ou do day use, não tenho certeza. É provável que tenha. Eu lembro de há muitos anos atrás eu ter feito um passeio desse, tinha agência de viagem, o ônibus lotado, a gente acordava de madrugada e ia, chegava lá, o parque estava abrindo e o valor que a gente pagava para a agência já contemplava ali o ingresso de ficar o dia inteiro. Depois, no final do dia, a gente voltava com o mesmo ônibus. Então, foi bem interessante, não é caro. Uhum. Que com certeza deve ser você está falando isso, deve ser o Termas. Lembra do Termas que tinha ali na 040? Nem sei se já ouvi falar, mas aí eu não lembro, tem muito tempo. Agora, esse Aquabit, o pessoal tá falando muito bem dele. Eles até estão brincando com Caldas Novas dentro de BH. Isso que é muito bacana. É mesmo? Depois você dá uma olhada pra você ver. É ali em São José da Lapa. Assim, eu nunca entrei lá, mas só passando ali, ele é gigante, sabe? Sei. Você já foi em Caldas Novas? Já fui em Caldas Novas 2 vezes. Tem um clube dentro de Caldas Novas, todo mundo fala que se você for em Caldas Novas, você tem que ir nesse clube, né? Como que chama? O Hot Park? Você foi nesse clube? O Hot Park é maravilhoso, a estrutura dele é sensacional. O pessoal tá falando que esse Aquabit é parecidíssimo com esse. Entendi. Depois você dá uma olhada. Olha que interessante. E aí pensando, né, do ponto de vista do negócio, considerando aquela análise que eu fiz, que uma agência de viagem fica ali com o lucro de aproximadamente 10%. Não sei quanto é que custa o ingresso, o day use desse Aquabit, mas deve ser bem mais barato do que essa viagem para a praia de R$800, né? Então, provavelmente aí a gente vai estar falando de uma
um passeio mais frequente, todo final de semana no verão, todo sábado e domingo, aí são dois passeios diferentes, né? Aí já é uma coisa bem mais frequente do que uma viagem para a praia, né? Ah, com certeza, com certeza. Uhum. E para fazer o negócio dar certo e ganhar dinheiro, porque considerando que o valor é menor do que de uma praia, por exemplo, então tem que ser mais frequente para ter dinheiro, para ganhar dinheiro. E aí atrair muita gente, né? Muita visibilidade, porque vai fazer muitos passeios, vão ser muitos clientes ali por cada passeio, então ganha uma visibilidade bem rápido, né? Vale a pena você olhar. Esse parque aí ficou bem interessante. E Legal. pelo que eu entendi, assim, eu conversei com uma pessoa que fez, é sócio, eles fizeram, porque esse parque ele é novo, ele é recente. Assim, Uhum. é, quem tem quem é sócio, parece que é sócio meio que vitalício. O Sei. rapaz que eu estava conversando, ele estava me explicando. Você tem clientes prata, ouro, bronze, alguma coisa assim. E é meio que Ah, vitalício. E quem é sócio consegue convidar outras pessoas, mas parece que é só quem é sócio. Por isso que eu estou te falando, eu não entendi. sei se outras pessoas conseguem ir. Por isso que eu acho que as agências vão conseguir um desconto bom, entendeu? Aí talvez, eu não Verdade. conheço ninguém que é sócio de lá, por exemplo, e estou a fim de ir, talvez pode ser muito caro, aí eu procuro uma agência que tem um desconto legal, que eu não vou precisar deslocar com o meu carro, eu só, tipo, igual você falou, já tenho a minha entrada garantida, é, Uhum. o meu deslocamento, bem mais fácil, né? Com certeza. E aí, mais uma ideia, né? Uma excelente ideia. Além das viagens, dos roteiros, né, para praia, para Caldas Novas e para interior de Minas, esses passeios. Tem esse passeio, então, para esses clubes daqui de perto, né, da região metropolitana. E também eu já tinha visto, por exemplo, você vai para uma cidade histórica. E aí tem um passeio específico, a gente vende à parte um passeio específico para conhecer todas as igrejas de Ouro Preto, de Diamantina, de Tiradentes. Então, a pessoa que, né, gostaria de ter esse passeio tem esse à parte. Ou então, um passeio de buggy, se for um lugar, né, que tem ali natureza e trilhas, aí a pessoa contrata esse passeio de bug. Ou então, um fotógrafo profissional com drone para ele tirar fotos profissionais, né, daquela família, daquelas pessoas, daquele casal que está fazendo bodas, alguma coisa assim. Então, esses adicionais passeios e coisas a mais a gente pode também vender junto com o roteiro. Um outro lugar que eu acho que é muito interessante, não sei se você já foi, eu fui uma vez, há muitos anos atrás, mas que é lotado e que tem muitas pessoas que agências que vão para lá, grupos de viagem e tal, é Aparecida do Norte. É impressionante a quantidade de pessoas que vão para lá, a quantidade de ônibus que chega lá. Você já foi para lá? Fui ano passado, deve ter uma centena de ônibus parados lá na catedral. É incrível, né? É muita gente, muita gente. É outro lugar que eu acho que, assim, mesmo tendo muita gente que faz viagem para lá, eu acho que é assim, tem espaço para todo mundo que tiver interesse de ir para lá. Qualquer agência nova que chegar tem público para lá, entendeu? Verdade. E aí talvez o público é até mais fiel, né? Do ponto de vista de voltar mais vezes. A minha tia, por exemplo, eu fui com ela no ano passado e ela foi esse ano de novo com uma amiga. Eu acho que ela me falou que é a quarta vez que ela vai lá. Uhum. Então, é um público que, mesmo que já tenha conhecido, lá é bastante grande, né? Além da catedral, tem outros passeios além, né, da catedral principal, então tem muito público mesmo, verdade. Lá é bem interessante. É o que você falou. As pessoas que vão lá são fiéis. Todo ano vai. É tipo, sempre está indo lá para Aparecida do Norte. É Legal. aquele Pois público, mesmo público de Caldas Novas. verdade.
Verdade. E então, Manuela, no geral, estou bem animado, sabe? Até com essas ideias novas que você me deu, é, vou pesquisar um pouco mais para ver realmente sobre as possibilidades, até no mercado de concorrentes, como é que tá, para eu conseguir decidir montar essa agência de viagem, formar parcerias e criar esses roteiros e passeios, mas estou bem animado. Parece uma coisa muito legal, não é verdade? Muito, muito legal. E eu acho que o mercado é infinito, né? Assim, é, lógico, né? Igual a gente estava falando aí, a gente tem que entender as limitações, mas eu acho que o mercado está aí, o mercado é infinito e eu acho que você vê direitinho que vai dar certo. Eu tenho costume de ouvir dizer e até de falar que tem mercados, tem segmentos de negócios que, assim, nunca vão deixar de existir, que é de alimentação, de vestuário, as pessoas nunca vão deixar de comer, nem de se vestir, bem ou mal estão ali se vestindo e tem público para diversos nichos, né, de alto luxo, de fast fashion, que é, né, os Renner da vida, C&A da vida, como é que chama aquela loja de internet que é bem famosa? Fugiu o nome agora. A Shein. Da Shein, exatamente. É fast fashion mesmo. E tem as pessoas também têm que se divertir. Aí vai para o lado de cultura, vai para o lado de viagem, vai para o lado de bares e restaurantes, né, que tem a ver com alimentação, mas tem a ver com divertimento também. Então tem coisas que são universais que nunca vão deixar de existir. Com certeza. E com certeza o turismo é uma delas. Uhum. Muita coisa se transformou. Essa questão que você está falando de alimentação se transformou muito depois da pandemia. Eu te falo porque depois a gente, se a gente tiver uma outra oportunidade de conversar sobre isso, é uma situação que eu estava na pandemia e mudou muito, entendeu? Mas isso é um outro bate-papo, a gente conversa sobre isso. Mas o turismo, eu acho que é uma área que realmente não vai deixar de existir. É interessante. E considerando esses desafios que a gente conversou e essas possibilidades e oportunidades, parece que é alguma coisa que pensando bem, fazendo com bastante análise, planejamento e se dedicando, parece que é uma coisa que dá certo. Eu também acho, com certeza. Eu acho que dá certo, sim. Legal demais. Fico feliz de ter ficado mais entusiasmado, empolgado agora, depois de conversar com você, Manuela. Obrigado mesmo. Que bom, também fiquei muito feliz. Então, ótimo, a gente vai se falando. Manuela, um abração, excelente noite para você.